Imagine o som de sirenes cortando a madrugada. Hospitais lotados, corredores cheios, rostos cansados. De um lado, telas de notícias falando de crises, doenças, guerras e colapso econômico. Do outro, pessoas tentando seguir a vida como se tudo isso fosse apenas mais uma fase, mais um ciclo qualquer. Mas lá no fundo, aquela sensação incômoda de que algo muito maior está acontecendo, algo que não é só político, nem só social, nem só natural. E se eu te dissesse que esse cenário de medo, de fragilidade e de caos foi descrito há quase 2000 anos em um dos livros mais misteriosos da Bíblia? E se tudo isso fosse o rastro de alguém que a palavra chama de cavaleiro, alguém que não aparece em filmes, mas que surge nas páginas do Apocalipse com uma missão terrível? Talvez você já tenha ouvido falar dos 4 cavaleiros. Talvez já tenha visto ilustrações, pregações, debates. Mas há um deles que a maioria prefere não encarar de frente. Um cavaleiro de aparência estranha, de cor doente, ligado à morte e à queda de tudo o que o ser humano considerava intocável. Um cavaleiro amarelo, pálido, silencioso, que não grita, mas consome. Agora imagine que esse cavaleiro não é só uma imagem distante, presa em um texto antigo. Imagine a possibilidade de que os sinais da presença dele já estejam espalhados pelo mundo, nos noticiários, nas ruas, na maneira como a vida foi perdendo valor diante dos olhos de muita gente. E que, sem perceber, milhões estejam vivendo exatamente sob a sombra desse cavalo. Hoje, eu quero caminhar com você por dentro desse mistério. Quero te mostrar, com a Bíblia aberta, por que o Cavaleiro Amarelo é considerado o mais temido dos 4 e o que a sua figura revela sobre o tempo em que vivemos. Não para alimentar pânico, mas para abrir seus olhos. Porque quando você entende o que esse cavaleiro representa, também entende que existe uma escolha espiritual que não pode mais ser adiada. Hoje você vai descobrir o segredo do Cavaleiro Amarelo, o mais misterioso e perturbador cavaleiro do Apocalipse. Agora que essa imagem inicial ficou gravada na sua mente, eu quero que você faça uma coisa simples. Olhe para o mundo à sua volta. Notícias, redes sociais, conversas de família, filas de hospital, prateleiras vazias em mercados, pessoas vivendo no limite emocional. Parece apenas consequência de decisões humanas, crises econômicas, problemas de governo. Mas e se, por trás de tudo isso, houvesse um roteiro profético sendo cumprido silenciosamente, passo a passo? A Bíblia fala de 4 cavaleiros que saem quando o Cordeiro rompe os selos em Apocalipse. Durante séculos, eles fascinaram estudiosos, teólogos, crentes e até quem não acredita. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e, por fim, o cavalo amarelo, pálido, quase da cor da morte. Muita gente discute quem é o primeiro cavaleiro, se representa conquista, engano religioso ou outra coisa. Outros se concentram nas guerras do cavalo vermelho ou na fome do cavalo preto. Mas o quarto, o amarelo, quase sempre é tratado como um detalhe óbvio, como se fosse apenas mais um símbolo de morte. Só que não é só isso. Esse cavaleiro carrega um segredo que muitos ignoram. Ele não representa apenas o fim físico da vida. Ele aponta para algo mais profundo, um mundo inteiro adoecido por dentro antes mesmo de cair por fora. Ele é o retrato de uma humanidade esgotada, seca espiritualmente, que brincou com o pecado por tanto tempo que já nem sente mais o cheiro de morte à sua volta. E é por isso que esse vídeo é diferente do que você já viu. Aqui, nós não vamos usar o Apocalipse como um filme de terror espiritual. Não é sobre susto, é sobre entendimento. Nós vamos abrir o texto bíblico, olhar para cada detalhe do Cavaleiro Amarelo, sua cor, sua missão, o que o acompanha, e conectar isso com realidades que você vê hoje no noticiário e na sua própria vida. Sem sensacionalismo, sem exagero, mas também sem suavizar aquilo que Deus decidiu revelar de forma tão séria.
Eu quero que você se sinta conduzido, quase como se alguém pegasse na sua mão e fosse apontando cena por cena dentro dessa profecia. Vamos entender por que esse cavaleiro é chamado de morte, por que o inferno o segue e por que a autoridade dele é limitada a uma parte da terra. Vamos falar sobre o que isso diz sobre o caráter de Deus, sobre justiça, sobre juízo e, ao mesmo tempo, sobre misericórdia e oportunidade. Ao longo deste vídeo, você vai perceber algo desconfortável e, ao mesmo tempo, libertador. O Cavaleiro Amarelo não é apenas uma figura distante que virá em um futuro remoto. Ele é um espelho que revela o estado do coração humano quando decide viver longe de Deus. Cada vez que a vida é tratada como descartável, cada vez que o mal é normalizado, cada vez que a fé é deixada de lado por conveniência, a sombra desse cavaleiro se torna um pouco mais nítida. Mas existe uma razão muito específica para você ficar até o fim. Enquanto a Bíblia revela o cavaleiro mais temido do Apocalipse, ela também revela algo que vai na direção oposta. Em meio à morte, a promessa de vida. Em meio ao juízo, há um chamado urgente para arrependimento. Em meio ao colapso, há um convite para permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor estiver caindo. Neste vídeo, eu quero te mostrar como o segredo do Cavaleiro Amarelo se conecta com decisões que você toma todos os dias. Não é só sobre o fim dos tempos, é sobre o seu tempo agora, sobre o que você está construindo, sobre onde você está firmando a sua confiança. E no final, quando olharmos juntos para a figura desse cavaleiro à luz da cruz, você vai entender por que ele é tão temido e, ao mesmo tempo, por que quem pertence a Cristo não precisa viver escravizado pelo medo. Se você tiver coragem de seguir até o fim, este episódio pode mudar a forma como você enxerga o Apocalipse, o mundo e até a sua própria vida espiritual. Porque quando o segredo do Cavaleiro Amarelo é revelado, não dá mais para viver no automático. A partir daqui, ou você desperta ou escolhe continuar andando ao lado da sombra dele. Então segura firme. A cada parte deste vídeo, você vai receber peças desse quebra-cabeça profético. No começo pode parecer pesado, mas à medida que a palavra for se encaixando, algo dentro de você também vai se alinhando. Porque entender o cavaleiro mais temido do Apocalipse não é só conhecer um símbolo, é ouvir um chamado de Deus para acordar enquanto ainda há tempo, o dia em que a cor do mundo mudou. Agora eu quero que você imagine um único dia, não um dia qualquer, mas aquele que você nunca esquece. O alarme toca, você acorda, o quarto está do mesmo jeito de sempre, mas existe algo estranho no ar. A luz que entra pela janela não parece a mesma. Ela tem um tom amarelado, pesado, quase doente. Você se levanta, olha pela janela e percebe que o céu está diferente. Não é o azul de sempre, nem o cinza comum de um dia nublado. É uma mistura estranha, como se o mundo tivesse perdido a cor da vida e estivesse ficando pálido. Você liga a televisão e muda de canal tentando encontrar algo bom. Mas em todos eles a mesma sequência se repete. Boletins de emergência, gráficos de contaminação, especialistas dizendo que sistemas de saúde não vão suportar, economistas alertando sobre o risco de quebradeira em cadeia, pessoas pedindo ajuda, pedindo respostas, pedindo socorro. Não importa o canal, a região, o país. A sensação é de um mundo inteiro cansado, febril, à beira de um colapso silencioso. No caminho para o trabalho, a cidade continua sendo a mesma, mas o clima não. Pessoas com o olhar perdido, muitas com medo, outras fingindo que nada está acontecendo. Há filas em farmácias, corredores cheios em hospitais, prateleiras de mantimentos começando a ficar vazias. Você escuta conversas no ônibus, na rua, na fila do café. Gente falando de parentes doentes, de desemprego, de contas atrasadas, de crises sem fim.
É como se a esperança tivesse sido drenada aos poucos, deixando todo mundo com aquele tom amarelado na alma, entre a apatia e o desespero. Ao longo do dia, as coisas não melhoram. Mensagens no celular chegam sem parar. Notícias de guerra em um canto do mundo, surto de doença em outro, colapso financeiro em outro. Parecem assuntos separados, mas por dentro você sente que tudo está ligado, como peças diferentes de um mesmo quebra-cabeça sombrio. Você tenta se concentrar, tenta seguir com as tarefas normais, mas o ambiente inteiro transmite uma sensação de fim de linha, como se o mundo estivesse respirando mais devagar. À tarde, você passa em frente a um hospital e vê ambulâncias chegando uma atrás da outra. Profissionais de saúde exaustos fazem o que podem, mas a expressão deles denuncia que não é o suficiente. Pessoas são levadas às pressas, algumas não resistem, outras saem transformadas, carregando traumas que não vão aparecer em nenhum boletim oficial. O cheiro de álcool, remédio e medo parece misturado no ar, e aquela cor, como se o mundo estivesse ficando mais pálido à medida que o dia avança. Quando a noite chega, o silêncio não traz paz. As ruas estão mais vazias, mas não mais seguras. Dentro de casa, você vê outra vez as manchetes, números de mortos, mapas vermelhos e amarelos, alertas e mais alertas. A tela da TV parece gritar uma palavra que ninguém quer dizer: morte. Só que não é apenas a morte física. É a morte da confiança, a morte da segurança, a morte da ideia de que o ser humano controla tudo. Você desliga a televisão, olha ao redor e sente algo difícil de explicar. Não é apenas medo, é a consciência de que o mundo ficou doente por dentro antes de adoecer por fora. Que a ganância, o egoísmo, a injustiça, a violência, a frieza espiritual prepararam o terreno para esse tipo de dia. É como se esse ambiente inteiro, esse clima de escuridão amarelada, tivesse sido anunciado muito antes, em páginas que muita gente nunca leu com atenção. Então, nesse silêncio pesado, surge uma pergunta no seu coração. E se esse dia for apenas um trailer do que o Apocalipse descreve? E se essa sensação de mundo adoecido for a sombra de um cavaleiro que a Bíblia apresenta de forma direta, mas que muitos preferem ignorar? Um cavaleiro que não chega com barulho de trombetas humanas, mas com a marca da morte e do inferno logo atrás. Essa sensação de que a cor da vida foi drenada, de que o mundo está caminhando para um esgotamento inevitável, é exatamente a atmosfera por trás da figura do quarto cavaleiro. O cavaleiro amarelo não é apenas uma figura assustadora, ele é a representação de um mundo que escolheu se afastar da fonte da vida. E quando essa fonte é rejeitada, o que resta é um mundo pálido, esvaziado, onde a morte não é apenas um evento, mas um ambiente. É aqui que a profecia deixa de ser apenas um texto distante e começa a conversar com a nossa realidade. Porque quando olhamos para dias assim, somos obrigados a perguntar: até que ponto isso que estamos vendo é apenas fruto das ações humanas? E até que ponto é o eco de algo que Deus já anunciou? Até que ponto estamos presenciando apenas crises isoladas e até que ponto estamos vendo a sombra de um cavaleiro que ainda não mostrou toda a sua força? O Código dos 4 Cavaleiros. Para entender quem é o Cavaleiro Amarelo, a gente precisa dar alguns passos para trás e enxergar a cena completa. Imagine João na ilha de Patmos, exilado, perseguido, e de repente o céu se abre diante dele. Ele não está assistindo a uma história qualquer. Ele está vendo o desenrolar de selos que mexem com o destino da terra inteira. Cada selo rompido é como se uma camada de proteção fosse retirada e uma nova fase de juízo fosse liberada. Quando o primeiro selo é aberto, João vê um cavalo branco. O cavaleiro recebe uma coroa e sai vencendo para vencer. Ao longo da história, muita gente já discutiu quem ele representa.
Alguns enxergam conquista política, outros veem engano espiritual que imita a aparência de Cristo sem carregar o caráter de Cristo. O que importa aqui é que esse primeiro cavaleiro traz uma ruptura. Algo novo entra em cena, mudando a forma como as nações enxergam poder, verdade e vitória. O segundo selo se abre e aparece o cavalo vermelho. Desta vez, a Bíblia fala de paz sendo tirada da terra para que os homens matem uns aos outros. A espada na mão desse cavaleiro não é apenas uma arma física, é o símbolo de uma violência que se espalha, de conflitos que não ficam mais restritos a pequenos territórios. O mundo começa a provar o gosto amargo de guerras que destroem vidas, famílias, nações inteiras. A sensação é de que ninguém está completamente seguro. Então vem o terceiro selo e com ele o cavalo preto. O cavaleiro carrega uma balança na mão e uma voz anuncia medidas de comida vendidas por valores absurdos. É escassez, fome, desigualdade. É quando o básico se torna luxo para muitos e privilégio para poucos. Aqui a Bíblia mostra que o juízo não atinge só corpos e fronteiras, mas também o bolso, a mesa, a dignidade das pessoas. O mundo entra em um ciclo em que o pão passa a ser contado, pesado, disputado. Percebe a sequência. Primeiro, um tipo de conquista e engano. Depois, a violência se espalha. Em seguida, a fome e a escassez apertam o cerco. Não são cavaleiros aleatórios, são etapas de um processo. É como se o Apocalipse estivesse desenhando uma linha de queda. A verdade é mexida, a paz é arrancada, o sustento é corroído. Tudo vai sendo desmontado diante dos olhos de quem confiou demais em estruturas humanas. E é justamente depois disso que o quarto selo se abre. João olha e vê o cavalo de cor estranha, descrito como amarelo, pálido, quase da cor de um corpo sem vida. O cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue de perto. Ele recebe autoridade sobre uma parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras. Ou seja, ele parece reunir na sua ação tudo aquilo que os outros cavaleiros já começaram. É como se fosse o resumo sombrio de tudo o que deu errado. Esse é o código que muita gente não percebe. Os 4 cavaleiros não são apenas figuras soltas, eles formam uma progressão. O cavaleiro amarelo não chega do nada. Ele entra em cena quando o engano já se espalhou, quando a violência já feriu, quando a fome já corroeu a dignidade. Ele é o resultado final de um mundo que insistiu em se afastar de Deus, tentando sustentar sozinho sua própria ordem, sua própria verdade, seu próprio sistema. Quando a gente olha para esse quadro como um todo, percebe algo importante. O Apocalipse não está descrevendo apenas desastres isolados, mas um processo de degeneração. É como se esse livro mostrasse o que acontece quando a humanidade, por gerações, escolhe caminhar longe da fonte da vida. Os cavaleiros são sinais de que a conta está chegando. E o cavaleiro amarelo é o símbolo de quando essa conta finalmente explode diante de todos. Talvez por isso ele seja o mais temido. Não só porque está ligado à morte, mas porque ele revela, com brutal clareza, a soma de todas as escolhas erradas que a humanidade fez. Ele mostra o que acontece quando o engano é aceito como verdade, quando a guerra se torna normal, quando a injustiça é tolerada e a fome de alguns é vista com indiferença por muitos. Quando ele cavalga, o que estava escondido aparece. O mundo descobre o preço de ter virado as costas para Deus. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Se esse cavaleiro é o ápice do juízo, por que Deus permitiu que João o visse com tantos detalhes? Por que a Bíblia nos mostra esse quadro com tanta seriedade? Não é para gerar curiosidade vazia, é para gerar despertar. Porque quando você entende o caminho que leva ao cavaleiro amarelo, você também entende como pode escolher outro caminho hoje, enquanto ainda há tempo. A cor que não deveria existir, o significado de amarelo pálido. Quando João descreve o quarto cavalo, ele não usa uma cor comum.
Ele não fala de um amarelo vivo, como o do sol, nem de um verde cheio de vida, como o das plantas. Ele fala de uma cor estranha, quase sem nome, uma cor pálida, desbotada, ligada à aparência de um corpo sem vida. É como se ele estivesse tentando traduzir, com palavras humanas, uma cor que ninguém quer ver de perto. Essa cor é importante demais para ser ignorada. Ela não é só um detalhe estético, ela é uma mensagem. A ideia não é um cavalo bonito, imponente, cheio de brilho. É um cavalo que carrega a marca da morte no próprio pelo. Uma cor que lembra doença, febre, desnutrição, fraqueza. Uma cor que, quando você imagina, quase sente o cheiro de algo que está se decompondo, como se o próprio animal fosse o reflexo do que ele está trazendo com sua cavalgada. Quando a Bíblia escolhe essa tonalidade para representar o cavaleiro da morte, está ligando o juízo que ele traz a um estado de adoecimento profundo. Não é só o fim da vida, é tudo aquilo que vem antes. O corpo que enfraquece, o sistema que colapsa, a esperança que se esvazia, a fé que vai desaparecendo aos poucos. O quarto cavaleiro não cai sobre um mundo saudável. Ele surge em um cenário que já foi corroído por dentro. Pensa em uma sociedade onde a mentira virou norma, onde a injustiça é esperada, onde a violência não choca mais, onde a fé é tratada como algo ultrapassado ou apenas como um acessório, e não como fonte de vida. Essa sociedade não muda de cor de uma hora para outra. Ela vai ficando pálida com o tempo. Primeiro perde o vermelho da compaixão, depois perde o azul da paz. Em seguida, o verde da esperança. Quando você percebe, sobrou uma mistura estranha. Um tom amarelado, doente, que parece anunciar que algo está morrendo. É isso que o cavaleiro amarelo representa. Ele não traz apenas um fim repentino. Ele revela que a morte já estava crescendo antes, silenciosa, dentro das estruturas, dos valores, dos relacionamentos, das escolhas. Ele é a materialização de um mundo que insistiu em viver longe da fonte da vida. Quando ele aparece, ele apenas expõe aquilo que já estava em decomposição há muito tempo. Agora pensa em nível pessoal. Quantas vezes a morte começa na alma antes de tocar o corpo? Uma pessoa que perdeu o sentido de viver, que já não sente alegria em nada, que olha para o futuro e só vê vazio. O sorriso ainda aparece nas fotos, mas por dentro tudo está desbotado. A fé foi ficando para depois, a oração foi se tornando rara, a palavra foi sendo trocada por distrações. Um dia, quando ela percebe, o mundo dentro dela já está com esse tom pálido, sem brilho, sem cor. O cavaleiro amarelo é a imagem do que acontece quando essa realidade interna se torna externa. O que era só espiritual se torna visível. O que estava escondido no coração ganha escala histórica. A cor do cavalo denuncia o estado do mundo antes mesmo de ele começar a agir. É como se Deus estivesse dizendo por meio desse símbolo: é isso que acontece quando a vida se afasta de mim. O resultado final não é apenas conflito ou fome, é um planeta inteiro com a cor da morte. Essa cor que não deveria existir aponta para algo ainda mais sério. O pecado sempre promete cor, promete intensidade, prazer, liberdade. Mas no fim, ele desbota tudo. Ele tira o brilho dos relacionamentos. Ele apaga a alegria das conquistas. Ele rouba a paz da alma. O que começa com aparência de vida termina em um tom espiritual de doença. E quando a humanidade inteira escolhe esse caminho, o cenário perfeito para o cavaleiro amarelo está montado. É por isso que esse cavaleiro não carrega apenas a morte como evento, mas a morte como ambiente. Ele anda em meio a um mundo que já cheira a fim. Ele atravessa cidades que já perderam a sensibilidade. Ele passa por corações que já não choram diante do mal. Ele cavalga sobre uma terra que já aceitou o inaceitável por tanto tempo que perdeu a cor da santidade.
O mais perturbador é entender que a Bíblia não mostra essa imagem para alimentar curiosidade mórbida. Ela mostra para que a gente olhe para essa cor e pergunte: onde esse tom pálido já começou a aparecer na minha vida? Onde a minha fé foi desbotando? Em que área eu aceitei conviver com aquilo que Deus chama de morte? Porque o Cavaleiro Amarelo não é só uma cena futura. Ele é um alerta presente de que tudo o que está se afastando de Deus está, na verdade, se aproximando dessa mesma cor. Esse cavaleiro não traz só morte. Ele revela uma morte que começou muito antes. Uma morte que começa no coração, passa pelos valores, contamina as estruturas e, no fim, atinge o corpo. Quando ele cavalga, ele apenas confirma o que já estava acontecendo em silêncio. E é justamente aqui que a profecia começa a apontar para algo ainda mais profundo. Se o Cavaleiro Amarelo é a síntese de um mundo em decomposição, o que isso nos diz sobre o caminho que a humanidade escolheu trilhar? Que tipo de sequência levou a esse estágio? Que decisões abriram essa porta? No próximo passo, nós vamos olhar para esse cavaleiro como o resultado final de uma cadeia de engano, guerra e fome. E você vai perceber que ele não é só o fim de tudo, ele é a conta de tudo. O Cavaleiro Amarelo como síntese do colapso total. Quando o quarto cavaleiro entra em cena, ele não aparece do nada. Ele surge depois que o engano já correu com o cavalo branco, depois que o cavalo vermelho espalhou violência e que o cavalo preto apertou a fome e a escassez. É como se o Apocalipse mostrasse um degrau depois do outro. Primeiro, a verdade é distorcida. Depois, a paz é quebrada. Em seguida, o sustento é corroído. Só então a morte assume o centro do palco, revelando o que já estava apodrecendo por dentro há muito tempo. O Cavaleiro Amarelo é a soma de tudo isso. Ele não traz apenas mais uma crise, mas o resultado final de escolhas repetidas da humanidade. Quando ele cavalga, junta espada, fome, peste e até as feras da terra. É como se tudo aquilo que os outros cavaleiros começaram se concentrasse agora em uma única figura. Ele é a fotografia do colapso total de um sistema que decidiu viver sem Deus, confiando apenas em suas próprias forças, economias, exércitos e ideologias. Olha para o nosso tempo. Em épocas diferentes, a humanidade colocou sua confiança no conhecimento, na força militar, no dinheiro, na tecnologia. São ferramentas importantes, mas quando ocupam o lugar de Deus, se tornam ídolos frágeis. O Cavaleiro Amarelo representa o momento em que esses ídolos caem. O remédio não consegue curar tudo. A política não protege todos. A economia não sustenta todos. De repente, o chão que parecia firme começa a ceder. E fica claro que o ser humano não governa a história como imaginava. Agora imagina esse cavaleiro como um ato de revelação. O quarto cavaleiro expõe a falência de um projeto de vida sem a presença do Criador. Ele mostra que o pecado não é só um erro moral, mas uma rota de autodestruição coletiva. Enquanto o primeiro cavaleiro mexe com a verdade, o segundo mexe com a paz, o terceiro mexe com o pão, o quarto apresenta a conta final. Quando a verdade é trocada, a paz some. Quando a paz some, a injustiça cresce. Quando a injustiça cresce, a fome aumenta. Quando a fome aumenta e o coração continua endurecido, a morte encontra terreno perfeito. Esse cavaleiro é o retrato de um planeta exausto, por fora e por dentro. Um mundo que tentou se apoiar em seus próprios pilares e está vendo cada um deles ruir. O colapso não é apenas externo. Ele começa no interior. As pessoas vão perdendo a capacidade de sentir compaixão, de se importar, de enxergar o outro como alguém feito à imagem de Deus. A morte já dominou por dentro, quando o desespero se torna normal e a frieza vira uma espécie de armadura emocional. O Cavaleiro Amarelo cavalga sobre essa paisagem, recolhendo os frutos de uma longa história de rejeição à voz de Deus.
Mesmo assim, há um limite. A Bíblia diz que a autoridade desse cavaleiro é restrita a uma parte da terra. Ele não domina tudo. Isso significa que, mesmo no auge do colapso, Deus continua colocando cercas invisíveis no avanço da destruição. A morte só pode ir até onde o Senhor permite. O inferno só acompanha na medida que o trono soberano autoriza. Por trás do cenário de caos, ainda existe o Cordeiro que abriu os selos e governa a história. Isso muda o jeito de ler essa profecia. O Cavaleiro Amarelo não é o dono do fim. Ele é um mensageiro de juízo. Ele não tem a palavra final. Ele apenas revela onde o caminho sem Deus termina. É duro aceitar isso, mas é libertador. Porque quando você entende que esse cavaleiro é o resultado de um processo, entende também que para a sua própria vida ainda há tempo de escolher outro processo, outro caminho, outro centro. Quando você enxerga o Cavaleiro Amarelo dessa forma, a pergunta muda. Deixa de ser apenas quando ele virá e passa a ser que tipo de vida você está construindo enquanto o mundo caminha nessa direção. Vida apoiada em estruturas que vão cair ou vida firmada naquele que permanece. Essa é a provocação silenciosa escondida na figura do cavalo pálido. Em vez de apenas temê-lo, você é chamado a escutar o recado que ele carrega e tomar uma posição. No próximo passo, nós vamos entrar em um terreno ainda mais delicado. Vamos olhar para interpretações que pouca gente gosta de abordar quando o assunto é o Cavaleiro Amarelo. Visões que falam de pandemias, de sistemas de morte e de períodos da história que apontam para um cenário ainda mais sério. À medida que caminharmos por essas leituras, você vai perceber que, apesar das diferenças entre elas, existe um ponto em comum que deveria mexer com qualquer coração que ainda vive espiritualmente adormecido. As interpretações que quase ninguém quer discutir. Quando falamos do Cavaleiro Amarelo, muita gente para na superfície. Vê a palavra morte e encerra a conversa. Mas a Bíblia não desperdiça símbolos. Se Deus revelou essa cena para João com tantos detalhes, é porque há camadas mais profundas por trás dessa figura. E é justamente aqui que começam as interpretações que muita gente evita tocar, por medo de polêmica, por receio de ser mal compreendido ou até por puro comodismo espiritual. Uma das leituras mais fortes vê o Cavaleiro Amarelo como um retrato de pandemias e crises de saúde em escala global. Não apenas de uma doença isolada, mas de uma sequência de enfermidades que expõem a fragilidade humana. Morte por peste, sistemas de saúde em colapso, medo espalhado, pessoas tentando fugir de algo que não conseguem enxergar a olho nu. Nessa visão, o cavaleiro simboliza o avanço de doenças que fogem ao controle, mostrando que o corpo humano e as estruturas médicas têm limites claros, por mais avançada que a tecnologia pareça ser. Outra linha de interpretação enxerga esse cavaleiro como a representação de sistemas de morte que vão muito além de vírus ou enfermidades físicas. São estruturas espirituais e ideológicas que matam por dentro. Ideias que desvalorizam a vida, que exaltam a violência, que transformam o próximo em inimigo descartável. Sistemas que aos poucos vão matando a sensibilidade, a compaixão, o senso de certo e errado. Nessa leitura, o Cavaleiro Amarelo não é apenas o que encerra a vida biológica, mas tudo aquilo que destrói a alma antes mesmo do corpo cair. Há também quem veja o cavaleiro ligado a períodos específicos da história, como se ele já tivesse cavalgado em certos momentos de colapso, guerras, epidemias e crises profundas, e ao mesmo tempo, como se ainda fosse cavalgar de forma mais intensa em um tempo que ainda está por vir. Essa visão mistura passado e futuro. Mostra que pequenas antecipações desse juízo já foram sentidas em alguns pontos da humanidade, mas aponta para um momento final em que essa atuação será muito mais clara e abrangente.
Perceba que essas interpretações podem até ser diferentes em detalhes, mas todas apontam para algo em comum. Em todos os casos, o Cavaleiro Amarelo revela um mundo que já escolheu flertar com a morte, seja ela física, emocional ou espiritual. Um mundo que foi construindo, tijolo por tijolo, uma cultura de morte. E quando a morte ganha espaço demais na cultura, mais cedo ou mais tarde, ela ganha espaço também na história. É aqui que a conversa começa a ficar desconfortável. Porque não dá para falar do Cavaleiro Amarelo apenas olhando para fora, como se ele fosse um problema dos outros. Quando falamos de sistemas de morte, estamos falando também de escolhas pessoais, de relacionamentos destruídos pela dureza do coração, de famílias corroídas por vícios, abusos, egoísmo, de pessoas que usam a fé para manipular em vez de servir, de práticas que alimentam injustiça em nome de vantagem própria. Tudo isso faz parte do terreno onde esse cavaleiro encontra espaço para cavalgar. Talvez seja por isso que muitos evitam essas interpretações, porque elas não permitem que a gente assista ao Apocalipse como se fosse um filme distante. Elas colocam um espelho na nossa frente. Elas perguntam onde nós mesmos temos cooperado com essa cultura de morte, onde aceitamos o pecado como normal, onde a indiferença ganhou mais espaço do que o temor de Deus, onde a vida do outro vale menos do que o nosso próprio conforto. Quando a Bíblia mostra o Cavaleiro Amarelo com autoridade para matar com espada, com fome, com peste e com as feras, ela está descrevendo um pacote completo de colapso. Ao mesmo tempo, está dizendo silenciosamente que nada disso acontece de forma aleatória. Há uma colheita acontecendo. A humanidade está colhendo o que plantou. E cada interpretação séria sobre esse cavaleiro, por mais que use imagens diferentes, aponta nessa direção. Mas existe um ponto que une todas essas leituras e que deveria abalar qualquer pessoa que ainda vive espiritualmente anestesiada. O Cavaleiro Amarelo mostra que não existe zona neutra, não existe vida que fique eternamente em cima do muro. Ou caminhamos em direção à vida que vem de Deus, ou deslizamos, às vezes sem perceber, para um tipo de morte que começa na alma e termina alcançando todas as áreas. O texto de Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidade intelectual. Foi escrito para acordar corações. Quando você encara essas interpretações com honestidade, a pergunta deixa de ser apenas qual delas é 100% exata. A pergunta passa a ser o que todas elas, juntas, estão tentando gritar para você. Que tipo de sistema você está alimentando com as suas escolhas? Que tipo de cultura você reforça quando decide o que consome, o que fala, como trata o próximo, como lida com a própria fé? Porque um mundo que prefere a morte em suas decisões não pode se espantar quando a morte aparece na profecia. No próximo passo, nós vamos aproximar ainda mais esse cavaleiro da nossa realidade. Vamos olhar para sinais do tempo presente que se encaixam de forma assustadora com o cenário traçado em Apocalipse. Não para marcar datas ou levantar teorias vazias, mas para entender se a sombra do Cavaleiro Amarelo já está à nossa volta de uma maneira muito mais intensa do que imaginamos. Os sinais de que o Cavaleiro Amarelo já está entre nós. Quando você olha para o mundo de hoje com calma, sem filtro de rede social, o que vê não é apenas progresso, tecnologia e novidade. Se observa com atenção, enxerga algo mais discreto, quase escondido, mas presente em todos os lugares. É um cansaço coletivo, uma exaustão da alma, um desgaste da fé. É como se a humanidade inteira respirasse um ar mais pesado, enquanto crises de saúde se repetem, um surto aqui, outro ali, doenças que voltam, outras que surgem de repente, sistemas de saúde sobrecarregados e hospitais no limite. A criação parece gemer e a pergunta começa a incomodar. Os sinais do Cavaleiro Amarelo
já estão entre nós. Olha também para a maneira como a morte perdeu o peso que tinha. A notícia da morte de alguém já foi capaz de parar uma cidade. Hoje, muitos recebem números de mortos em um telejornal enquanto jantam, como se fosse apenas mais uma estatística. Filmes, séries, jogos e conteúdos nas redes tratam a morte como espetáculo. A violência virou entretenimento. Quanto mais extremo, mais atenção atrai. A vida vai sendo esvaziada de valor, e esse vazio combina com a atmosfera do cavalo pálido descrito em Apocalipse. Agora, pensa na banalização do mal. Escândalos, injustiças, corrupção, violência doméstica, crimes chocantes. Por alguns instantes, existe indignação. Logo depois, a notícia é engolida pela próxima. O coração se acostuma a ver o mal como inevitável. A consciência espiritual adormece. O certo e o errado se misturam. A verdade vira questão de opinião. A mentira ganha novos nomes para parecer aceitável. Quando a verdade perde o brilho, a vida perde proteção, e o terreno onde a morte prospera se fortalece. Outro sinal está na frieza espiritual. Muitos admitem que, em algum ponto, simplesmente pararam de orar. Não foi uma decisão brusca, foi um afastamento lento. A Bíblia continua em casa, mas fechada. A fé permanece no discurso, mas já não governa as escolhas. A comunhão com Deus é trocada por distrações constantes. Quando a dor aperta, ainda se busca a ajuda divina, mas sem espaço para entrega real. Esse tipo de frieza não nasce em um dia. Cresce aos poucos, como doença silenciosa que vai tirando a cor da alma. Quando você junta tudo isso, o quadro fica nítido. Crises de saúde, morte banalizada, mal normalizado, frieza espiritual crescente. Não é exagero perguntar se o mundo não está experimentando reflexos da cavalgada do Cavaleiro Amarelo. Não para afirmar que já estamos exatamente na cena de Apocalipse, mas para perceber que o ambiente descrito ali é muito parecido com o que vemos hoje. É como se a sombra desse cavaleiro já se projetasse sobre a história, preparando o cenário para algo maior. Por isso, a profecia precisa ser lida com seriedade. Ela não foi dada para alimentar pânico ou disputa de cronogramas proféticos. Existe para despertar. Se o cenário ao redor começa a lembrar a paisagem do quarto cavaleiro, o foco não deve ser apenas em teorias, mas em postura espiritual. Em vez de perguntar apenas quanto tempo falta, a pergunta passa a ser: como está o seu coração enquanto tudo isso acontece? Talvez você já tenha percebido esses sinais na própria vida. Um cansaço que parece ir além do físico. Uma dificuldade de crer, de se ajoelhar, de abrir a Bíblia com fome de Deus. Talvez tenha se acostumado a consumir conteúdos que alimentam a morte em vez da vida. Talvez já tenha aceitado pensamentos de desânimo ou incredulidade como se fossem normais demais para serem combatidos. Quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas o mundo lá fora e passa a ser uma batalha dentro de você. Os sinais do Cavaleiro Amarelo não estão só nas manchetes. Eles aparecem quando a fé deixa de ser prioridade, quando o arrependimento é adiado, quando a santidade é vista como exagero, quando a vida espiritual é tratada como opcional, quando o coração se acostuma a viver na fronteira entre luz e trevas, acreditando que sempre haverá tempo para voltar atrás. É nessa zona de indiferença que a morte encontra espaço para crescer em silêncio, e a cor pálida do cavalo começa a atingir pensamentos, hábitos e decisões. Ao olhar para esses sinais, você não precisa se entregar ao medo, mas precisa acordar. A profecia existe para isso, para que ao reconhecer o ambiente do quarto cavaleiro, você entenda que chegou a hora de escolher em que lado quer estar. O mundo pode caminhar para o colapso, mas você não é obrigado a caminhar junto. Em meio ao avanço da morte, ainda existe um caminho de vida para quem decide voltar para a fonte, para quem decide colocar novamente a confiança em Cristo.
No próximo passo, nós vamos olhar para algo que traz equilíbrio a tudo isso. Se a figura do cavaleiro amarelo é tão forte e assustadora, a Bíblia também mostra o limite da sua atuação. Ele é temido, mas não é absoluto. Há uma linha que ele não pode cruzar, uma autoridade que ele não pode ultrapassar. E é nessa verdade que nasce a esperança para quem escolhe permanecer fiel em meio ao caos. O limite do cavaleiro, o que ele não pode fazer. Diante de tudo isso, talvez o seu coração já tenha sentido um peso. Falar de morte, colapso, crise, juízo, não é leve. Mas agora é a hora de enxergar um detalhe que muitos esquecem quando leem Apocalipse. O cavaleiro amarelo é terrível, sim, mas ele não é livre. Ele não cavalga porque decidiu sozinho. Ele cavalga porque lhe foi dada autoridade. E se alguém recebe autoridade, é porque existe um trono acima dele. O texto bíblico deixa claro que esse cavaleiro só pode agir sobre uma parte da terra. Ele não domina tudo, não governa todos, não determina sozinho o fim da história. Isso significa que mesmo no auge do juízo, Deus continua no controle absoluto. O Cordeiro é quem abre os selos. O livro da história está nas mãos de Cristo, não nas mãos dos cavaleiros. Eles não são senhores da situação. São instrumentos, limitados, de um plano que continua debaixo da soberania do céu. Isso muda completamente a forma de enxergar essa figura. O cavaleiro amarelo parece gigantesco quando olhamos apenas para os estragos que ele causa. Mas quando levantamos os olhos e vemos o trono, percebemos que ele não dá um único passo sem que Deus permita. Ele não decide onde nasce, onde morre, quem cai, quem se levanta. Ele se move dentro de um limite que não consegue ultrapassar. E esse limite existe porque a misericórdia de Deus ainda está presente, mesmo em meio ao juízo. Há algo muito forte aqui. Se o cavaleiro só pode atingir uma parte, isso significa que existe outra parte que permanece. Em outras palavras, mesmo quando a morte se espalha, há gente que continua de pé. Há vidas preservadas, protegidas, guardadas. Não porque sejam melhores ou mais fortes, mas porque pertencem a alguém maior do que o cavaleiro. A Bíblia fala de um povo selado, marcado, separado, pessoas que, em meio ao caos, são sustentadas por uma fé que não nasceu delas, mas da obra de Deus dentro delas. O cavaleiro amarelo não pode apagar o plano de redenção. Ele não pode interromper o propósito da cruz. Ele não pode desfazer a promessa do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ele não tem autoridade para cancelar aquilo que Deus decidiu cumprir. Ele pode tocar estruturas, economias, corpos, sistemas, mas não pode arrancar das mãos de Cristo aqueles que foram entregues a Ele. Ele é poderoso na escala humana, mas completamente pequeno diante do poder da ressurreição. É importante entender isso porque, sem essa perspectiva, o Apocalipse se transforma apenas em uma sequência de cenas desesperadoras. Quando você enxerga o limite do cavaleiro, percebe que o juízo não é caos sem direção. Existe um tempo estabelecido, um alcance definido, uma fronteira invisível que a morte não pode cruzar. E essa fronteira é desenhada pelas mãos de um Deus que continua sendo justo, mas também continua sendo Pai. Pensa em quantas vezes na sua própria história algo poderia ter sido muito pior, mas não foi. Quantas vezes você esteve à beira de um colapso emocional, físico ou espiritual e de alguma forma foi sustentado? Não é que a dor tenha desaparecido como mágica, mas houve um limite, algo que não passou dali. Uma linha que você não conseguia ver, mas que o céu já tinha traçado. O Apocalipse apenas amplia isso em escala global. O mesmo Deus que colocou limites para as tempestades da sua vida é o Deus que coloca limites para a cavalgada do cavaleiro. Outra coisa que ele não pode fazer é transformar o juízo em destino cego. O objetivo de Deus não é destruir por destruir. O juízo também é chamado
Enquanto o cavaleiro amarelo expõe o resultado do pecado, Deus está chamando pessoas para se arrependerem, se voltarem, se despertarem. O cavaleiro não pode impedir essa voz. Ele não pode silenciar o convite de Deus. Mesmo quando o cenário parece dominado pela morte, ainda há uma palavra de vida ecoando para quem estiver disposto a ouvir. Isso quer dizer que ninguém é obrigado a seguir o fluxo da destruição. O mundo pode caminhar para um colapso final, mas cada pessoa ainda tem a chance de dizer sim ou não a Deus. O cavaleiro amarelo pode tocar o corpo, pode mexer nas estruturas, pode abalar tudo ao redor, mas não pode obrigar ninguém a rejeitar a graça. Não pode arrancar de você a possibilidade de clamar, de se render, de recomeçar espiritualmente. Então, quando você olhar para essa profecia, não se veja apenas como vítima de um cenário inevitável. Veja também que há um lugar de aliança onde a morte não é mais a palavra final. Quem está em Cristo pode até sentir os impactos do tempo em que vive, mas sua história não termina no cavalo pálido. Termina no trono do Cordeiro, onde a morte já foi vencida. O cavaleiro amarelo é temido porque mostra o que acontece com um mundo que rejeita a Deus. Mas ele não é soberano, ele não escreveu o último capítulo. Ele aparece na visão de João como sinal do fim de um sistema velho, não como o fim da esperança. E é justamente essa diferença que precisa entrar no seu coração. Porque se você crê que Deus ainda está no controle mesmo quando tudo parece desmoronar, então você também entende que ainda há decisão a ser tomada, ainda há caminho a ser escolhido, ainda há vida para ser vivida na presença de Deus. No próximo passo, nós vamos trazer tudo isso para a sua realidade de forma ainda mais direta. Se o mundo está caminhando em direção a esse cenário de colapso, o que significa viver hoje em um mundo que já cheira a morte, sem deixar que a morte governe o seu coração? Como caminhar em meio ao avanço do cavaleiro amarelo e, mesmo assim, escolher a vida todos os dias? Como viver em um mundo que cheira a morte? Agora é a hora de trazer tudo para bem perto do seu coração. Não adianta conhecer o cavaleiro amarelo, entender a profecia, relacionar com notícias, se isso não mexer com a maneira como você vive hoje. Porque o Apocalipse não foi escrito para curiosos, foi escrito para despertos. E Deus não revelou a figura desse cavaleiro apenas para assustar, mas para chamar você para uma decisão clara em meio a um mundo que já carrega o cheiro da morte em muitas áreas. Você vive em uma geração cansada, gente sobrecarregada, ansiosa, com medo do amanhã. Pessoas que fingem estar bem enquanto o coração desmorona em silêncio. Muitos correm o dia inteiro atrás de dinheiro, distração, aprovação e chegam à noite com um vazio que nada preenche. Este é o cenário perfeito para a morte espiritual trabalhar. Não precisa de demônios visíveis. Basta um coração distante de Deus, acostumado a sobreviver sem oração, sem palavra, sem arrependimento. Viver em um mundo que cheira à morte, sem deixar que a morte governe você, começa com uma palavra que quase ninguém gosta de ouvir, mas que é um presente de Deus: arrependimento. Não é culpa pesada, não é acusação sem saída. É reconhecer que caminhar longe da presença de Deus é caminhar na direção do cavalo pálido. É admitir que pecados que você chama de pequenos abrem portas grandes demais. Arrependimento é quando você para, encara a verdade e decide dar meia volta, não por medo do cavaleiro, mas por perceber o valor da vida que Deus oferece. Depois vem a vigilância espiritual. Em um mundo cheio de distrações, a atenção é um dos maiores tesouros. Vigilância é não viver no piloto automático, é perceber quando sua fé começa a desbotar, quando a oração vira formalidade, quando a palavra deixa de confrontar, quando a consciência para de reagir a coisas que antes incomodavam. Em vez de aceitar isso como normal,
você decide tratar como alerta. Pergunta a Deus onde foi que o coração começou a esfriar. Pede que ele reacenda aquilo que o pecado tentou apagar. Não brincar com o pecado é outra escolha vital. O Cavaleiro Amarelo representa o estágio final de uma história construída com concessões. Ninguém chega ao colapso de um dia para o outro. Cada passo em direção à morte começa com algo que parecia inofensivo, uma mentira tolerada, um ressentimento alimentado, um hábito escondido, uma área que você decidiu que Deus não iria tocar. Quando você entende isso, percebe que lutar contra o pecado não é exagero religioso, é proteção. É recusar o convite silencioso da morte para caminhar ao lado dela. Firmar a vida em Cristo é o centro de tudo. Não é apenas crer que Ele existe, é entregar a Ele o direito de definir o que é certo e o que é errado. É permitir que a cruz não seja só um símbolo, mas um ponto de virada. A morte foi vencida ali. O Cavaleiro Amarelo é forte no cenário deste mundo, mas diante do sangue de Cristo, ele perde o poder de definir o seu destino. Quando sua vida está escondida em Cristo, a morte pode tocar o corpo, mas não pode roubar o que Deus colocou em você. Viver nesse mundo com cheiro de morte é aprender a se alimentar de outra fonte. Em vez de encher o coração apenas com notícias, opiniões e conteúdos que drenam a fé, você escolhe se expor à palavra que gera vida. Escolhe momentos reais de oração em que abre o coração como um amigo que conversa com outro amigo. Escolhe cultivar a presença de Deus na rotina, não como ritual frio, mas como relacionamento. Aos poucos, o que estava pálido por dentro vai ganhando cor de novo. Também significa olhar para as pessoas à sua volta com outros olhos. A cultura da morte transforma gente em número. O reino de Deus devolve rosto, nome e valor a cada vida. Em um mundo que descarta, você é chamado a honrar. Em um mundo que fere, você é chamado a curar com palavras, atitudes, intercessão. Isso também é resistir ao cavaleiro. Cada vez que você escolhe amar onde o mundo manda odiar, perdoar onde o mundo manda se vingar, estender a mão onde o mundo manda virar o rosto, você está dizendo que não segue a lógica do cavalo pálido. Você segue o cordeiro. E quando o medo bater, porque ele bate, você lembra de algo simples e profundo. O mesmo Deus que mostrou a João a cavalgada da morte, mostrou a glória do trono. O mesmo livro que fala de juízo, fala de lágrimas enxugadas. O mesmo Apocalipse que apresenta o Cavaleiro Amarelo, apresenta também aquele que venceu a morte e tem as chaves do inferno. O que define sua vida não é o cavalo que atravessa a terra, é o cordeiro que reina sobre ela. Então, em vez de viver paralisado pelo pavor do fim, você é chamado a viver acordado no presente. A cada escolha, você decide se caminha na direção da cor pálida da morte ou da luz viva de Cristo. Em um mundo que cheira a morte, você pode ser alguém que carrega o perfume da vida de Deus. E é exatamente isso que a profecia está esperando de você. Agora que você caminhou por esse cenário junto comigo, tente voltar mentalmente à primeira cena. Sirenes, hospitais lotados, notícias em cadeia, um mundo cansado. Só que desta vez, em vez de ver apenas caos, você consegue enxergar algo a mais. Por trás da cor pálida do medo, existe um roteiro que não foi escrito por governos, nem por crises, nem por acaso. Existe um livro nas mãos do Cordeiro, e nada do que acontece escapa aos olhos daquele que venceu a morte. O Cavaleiro Amarelo, que parecia apenas uma figura de terror, agora se revela como um sinal. Ele mostra o destino de um mundo que escolheu caminhar contra Deus. Mostra o que acontece quando a mentira é abraçada, quando a violência é normalizada, quando a injustiça é tolerada, quando a fé é abandonada. Ele é o retrato de uma humanidade que insiste em se afastar da fonte da vida e depois se espanta com o cheiro de morte que se espalha.
mas ao mesmo tempo, essa visão escura revela outra coisa. Em meio à cavalgada da morte, ainda existe um povo que permanece em pé. Pessoas que não pertencem à lógica do cavalo pálido. Gente que decidiu colocar a confiança no Cordeiro, não nas estruturas do mundo. Gente que olha para as mesmas notícias que você vê, sente o peso do tempo em que vive, mas escolhe responder com fé, arrependimento e obediência em vez de desespero e indiferença. Talvez hoje Deus esteja usando essa mensagem para falar direto com você, para lembrá-lo de que a sua vida não é apenas mais uma história jogada no meio de bilhões. Existe um olhar do céu sobre você. Existe um chamado para sair da zona de neutralidade, para deixar de flertar com aquilo que mata por dentro, para abandonar um cristianismo de aparência e viver uma fé que realmente muda o jeito de pensar, sentir e decidir. A pergunta que fica não é quanto tempo falta para o Cavaleiro Amarelo cavalgar em toda a sua intensidade. A pergunta que realmente importa é outra. Em que direção o seu coração está cavalgando hoje? Para perto de Deus ou para longe dele? Para a luz ou para a sombra? Para a vida ou para o terreno pálido onde a morte ganha forças? Nenhum de nós consegue controlar o rumo da história global, mas cada um pode decidir onde vai firmar a própria alma. Se dentro de você existe um incômodo, uma inquietação, não ignore. Esse desconforto pode ser exatamente o toque de Deus, chamando você para mais perto. Talvez seja a hora de voltar a orar de verdade, de abrir a Bíblia com fome de ouvir a voz de Deus, de confessar pecados que você vem empurrando com a barriga, de perdoar pessoas que você decidiu manter presas dentro do seu ressentimento, de entregar áreas da sua vida que ainda estavam sob o comando do medo e não da fé. Lembre que o Cavaleiro Amarelo tem limite. Ele não reina sobre tudo. Ele não escreve o último capítulo. A morte continua sendo um inimigo vencido na cruz. O destino final não é o cavalo pálido correndo pela terra. O destino final é o trono, a presença de Deus, um novo céu e uma nova terra, onde lágrimas são enxugadas e onde a cor da vida prevalece para sempre. É para lá que caminha quem escolhe seguir o Cordeiro, mesmo em meio ao caos. E talvez você se pergunte quem é esse povo que permanece de pé quando o juízo se intensifica. Quem são aqueles que não se vendem, não se curvam, não se rendem à marca da cultura de morte? O Apocalipse fala de um grupo misterioso, selado, separado, que permanece fiel mesmo quando tudo parece ruir. Homens e mulheres que pertencem a Deus de uma forma tão profunda que nada consegue arrancá-los de suas mãos. Finalmente, se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com quem anda espiritualmente adormecido. Use este vídeo como convite, como alerta, como abraço de Deus para pessoas que talvez nem saibam que estão andando ao lado da sombra desse cavaleiro. E se você quer ir ainda mais fundo nesse mistério, existe um próximo passo. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar em outro enigma do Apocalipse. Vamos falar sobre quem são aqueles que permanecem firmes em meio ao juízo, os que são selados em meio ao caos, os que pertencem totalmente a Deus. Se você quer entender quem é o povo que não se curva diante do Cavaleiro Amarelo, nem diante de nenhum outro, assista ao estudo sobre o mistério dos 144 mil selados. Porque enquanto o cavalo pálido corre pela história, o Cordeiro continua chamando pelo seu nome. A escolha de quem você vai seguir começa agora.